Você que está em casa, acho que não reparou ainda porque nós não mostramos. Dá uma olhadinha, ó. Ó o que nós temos hoje. Chiquinho, acho que você podia mostrar mais de frente aqui para a gente ver. Sabe por quê? Você que está em casa já entendeu o que que é? Ah lá, lá. Santo Sudário, né? Santo Sudário. Essa deve ser deve ser em tamanho real. Eu entendo pouco sobre Santo Sudário. Mas, Natan, tem alguém que podia nos ajudar assim, a explicar um pouco tudo isso? Porque eu consigo ver alguma coisa, não sei se quem está em casa está conseguindo ver. Eu consigo ver, acho que aqui é um rosto, não é um rosto? É um rosto, né? Parece que tem marca de sangue, ao menos eu me lembro algumas coisas que me ensinaram quando eu era pequeno. Mas é que, eu não sei, eu tenho também algumas dúvidas. Parece que tem aquela história de carbono 14, alguma coisa assim. Me parece que essa história de carbono 14 colocava, inclusive, em dúvida, né? Se o Santo Sudário é verdadeiro, se não é verdadeiro. Não tem uma série de perguntas assim? Ó, eu tô com várias perguntas na minha cabeça. Você tem pergunta também como eu tô? Porque daqui a pouco nós vamos receber quem entende do assunto. E a hora que ele começar a falar, você vai falar, mas eu nunca tinha pensado, nunca tinha ouvido isso. Alguém que se dedica à pesquisa e vai falar com propriedade. Está recebendo prêmio, não sei se é na Suécia, na Suíça, não sei onde é, mas está recebendo prêmios e prêmios no estudo da genética, no estudo do DNA. Eu tenho curiosidade, por exemplo, que tipo de sangue era o sangue de Jesus? Será que eles já conseguiram? Será que eles conseguiram já detectar qual é o tipo de sangue? Vocês acham que sim ou não? Eu acho que sim. Acho que sim? Acho que sim. Deve ser sangue tipo O, né? Porque aí... Doador universal. O doador universal é O? Ou não é? Não, eu acho que pode receber, né? Receptor universal, então acho que não é deve... isso. Bom, sei lá, eu não sei mais nada. Ó, tô bem confuso aqui, mas nós já vamos daqui a pouco ter todo o esclarecimento. Ele está chegando, mas uma autoridade para falar sobre o Santo Sudário. E você vai gostar muito desse programa, pode ter certeza. Eu vou chamar agora alguém que vai responder todas as nossas perguntas. A alegria de poder receber aqui na Rede Vida um grande parceiro da Rede Vida, alguém que sempre está aqui junto com a gente, doutor José Vicente Cantatori. Doutor José Vicente, seja muito bem-vindo, muito bom dia. É um prazer enorme. Prazer enorme, estamos ao vivo, ó, o Brasil inteiro nesse momento. E quanta gente que olhou, né, aí para o Santo Sudário e fez algumas outras perguntas. E eu fico imaginando assim, o senhor que estuda e sabe nos detalhes, o que é que mais te impressiona olhando para esse Santo Sudário? Se você me permitir, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo pelo programa, porque o Papa João XXIII, o Papa da Bondade, ele dizia o seguinte, nós precisamos de construtores da paz. E eu vejo em você um homem de construção da paz, que luta pela liberdade e pela paz, pela transparência. Falando isso. E a nossa missão aqui mesmo, levar todas as madrugadas, inclusive nessa paz, conforto, né, para aquelas pessoas que estão agora nos acompanhando, muitas delas aflitas com tantas coisas. Agora, a fé tem feito maravilhas mesmo, Deus tem feito maravilhas. E nas madrugadas, muitos corações estão sendo cuidados com esse bálsamo que vem dos céus. Então, eu estou muito feliz que o senhor está aqui hoje. Eu estou vendo que vocês também curiosos, né? Em relação, assim, como é essa história. Quer se aproximar um pouco mais do Santo Sudário? Nessa imagem do Santo Sudário, que foi gravada no momento da ressurreição de Jesus, existe nessas imagens, duas imagens, uma de costas e outra de frente. Na realidade, esse era um pano único, porque quando Jesus faleceu, colocou-se o pano no chão, o corpo de Jesus sobre o pano e verteu-se a outra parte no frontal de Jesus. Então, nós tivemos que separar o pano. Tem uma imagem de frente e uma imagem de costas. Então, se eu entendi, o corpo ele estava envolvido, é isso? Envolvido. Então, o corpo estava envolvido nesse linho branco. Pano embaixo, né, na parte das costas. Certamente ele estava com a mão no peito, será? Não. Não? Nessa posição. Nessa posição? É. Assim? Exatamente. Tá.
a mão esquerda sobre a direita. Ok. Que mais que nós temos assim de... Então, olha que interessante. Ah, eu tô vendo. Peraí. Vem cá, Chiquinho. Ó, aqui não tá a mão, não é isso? É, exatamente. Será que na TV dá para ver, né? Ó, você que Vai tá lá. em casa, ó. Olha as mãos de Jesus. Não é? Olha na TV como dá para ver direitinho. Sim. Então, tem todas as marcas da paixão de Jesus Cristo. A NASA, os cientistas da NASA, levaram 40 toneladas de equipamentos para Turim para fazer uma análise meticulosa sobre todos os ferimentos da cabeça, do peitoral frontal, nas mãos, nas pernas e nos pés. Mas peraí. E nas costas. Em Turim, porque em Turim, onde que está o Santo Sudário? Não Está fica em lá na Terra Santa? Não, o Santo Sudário está em Turim. Por quê? Porque em 1983, no seu leito de morte, o rei de Savoia, o rei da Itália, doou este pano precioso, essa relíquia de 2000 anos atrás, para a igreja. E a partir de 1983, o sudário começou a ser exposto na Catedral de Turim. Mas está lá até hoje. Passou um tempo na Terra de Jesus, na Terra Passou. assim, chamada Terra Santa? Após a morte, alguns anos após, foi um dos 70 apóstolos novos que eles chamavam de Adaí, que para nós é o São Judas Tadeu. Então, São Judas retirou de Jerusalém este pano com a imagem de Jesus. E para onde ele foi? Ele foi para Edessa, porque o rei de Edessa, Ubidgar V, um negro de 1,84 m de altura, estava doente no leito de morte há 10 anos com câncer. Então, ele pediu a São Judas que levasse o santo. Então, São Judas, imagine você, telespectador, entrou no leito, o rei, com muita dificuldade, ficou sentado no beiral da cama, abriu o sudário e o Ubidgar V coloca a mão no sudário. Ele se cura imediatamente do câncer. E ele se converte em Jesus Cristo por causa do sudário. Eu comecei fazendo uma pergunta aqui, ó, se vocês tiverem perguntas, vocês também vão nos ajudando a fazer as perguntas. Eu comecei perguntando uma coisa. Não teve não sei se foi um boato, não sei o que aconteceu, mas eu me lembro, por exemplo, uns 10, 15, 20 anos atrás, alguém dizendo assim, não, cuidado lá, porque o carbono 14, fizeram um estudo, aí descobriu que tinha, acho que eram os pólens, alguma coisa assim, de uma época que não é de Jesus. Talvez o sudário não seja da época de Jesus. Na minha cabeça ainda estava essa teoria. Isso então caiu por terra? Caiu por terra, porque a partir do momento em que Ubidgar V se curou, o sudário passou por uma série de mãos de novos donos. E eles tinham como característica pegar essa parte laterais do sudário para os amigos, tiravam um pedacinho do sudário e davam para o amigo dizendo assim, estou dando uma relíquia do sudário verdadeiro de Jesus. Entendi. Então, esse sudário chega em Chambéry, na mão das irmãs Clarissas. E elas observam que este sudário está todo picotado na lateral. Elas disseram, nós não vamos deixar isso assim. Então, o que elas fizeram? Elas pegaram um linho branco compatível com este e fizeram um cirzimento recuperando as laterais. Aqui está a linha do cirzimento, olha lá. Ó. Ou seja, elas fizeram um remendo. Um remendo. Tu tá imaginando as irmãs vendo, ai, tá meio muito rasgado ali, cuidadosas. E muito cuidadosas, vamos fazer um remendo. Só que isso já tinha se passado um bom tempo. Já tinha se passado, já estava 300, em 400, 1300. Exatamente. 1.300 anos. Só que agora eu estou entendendo. Vê se eu vou dar um fora aqui. Aí se dá um fora, assim, depois vocês me ajudam, também fazem pergunta boba. Mas, por exemplo, imagina os cientistas pegando um pedacinho dessa beirada, certo? Pegaram o pedacinho da beirada do pano novo. Do pano novo. Que datava que as de irmãs tinham 1200. feito. Sim. Então, aí falaram disseram, assim, esse pano aqui não tem nada de ser lá da época de Jesus. E não é verdade, porque era só eles deveriam utilizar o pano verdadeiro, mas não quiseram usar porque senão haveria máculas na imagem do Jesus. Então, na realidade, o teste Mas carbono como é que foi feito, então, o outro teste para dizer, não, é da época de Jesus? Então,
No momento em que deram o resultado, foi um laboratório de Zurique e um laboratório dos Estados Unidos, eles não se aperceberam que pegaram exatamente o pano novo. Certo, porque eles também não quiseram estragar. Exatamente. Mas com o passar do tempo, alguns cientistas, como Pierre Barbier, Max Frey, eles começaram a fazer estudos nessa área e comprovaram que esta imagem é do ano zero, porque, por exemplo, Max Frey pegou goma durex e colocou no pano e tirou a goma e levou para computador. E ele encontrou 57 pólens que só havia na época de Jesus e que essas plantas não existem mais. Desses 57, 8 rigorosamente não existem mais. Então ele afirma... E da região de Jesus. E da região de Jesus. Então ele afirma, isso daqui não pode ser falso, porque não teria como pegar em 1300 pólen daquela região do ano zero e colocar no sudário. Então, realmente, é uma comprovação da veracidade do Santo Sudário. Eu já estou encantado com tudo que estou ouvindo. Tem dúvidas? Vocês estão olhando tudo isso aí? Estou vendo assim... A gente está encantado, porque diante dessa imagem, né, para mim não resta dúvida que realmente o Santo Sudário, porque a gente não entende muito de ciência, mas à luz da fé, eu creio que realmente isso foi os traços, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, que foi selado nesse tecido. Dúvidas técnicas científicas são lindas para as pessoas céticas. Quando surgiu essa especulação do carbono, isso não abalou a minha fé, a minha crença no Santo Sudário. Eu tinha certeza que ele era real. Mas eu acho, doutor, uma maravilha ter pessoas crentes e estudiosas que possam apresentar isso para as pessoas. Que as pessoas têm que ser que nem Tomé, segurar, ver e crer, Posso sabe? dar uma aqui de Tomé? Pode. Mas não é da época também ali dos Espartacos que se tem ali 71 crucificados? Na época de Espartacos, houve 7.000 crucificados em Roma, na Via Ápia. 7.000 crucificados? 7.000. Não pode ser de um dos 7.000 crucificados? Essa era uma grande pergunta para aqueles que não acreditam no sudário. Que Karen está falando sobre eles. Então, a resposta é a seguinte: 7.000 foram crucificados, mas Jesus Cristo, além de crucificado, ele recebeu a flagelação e ele recebeu uma coisa que diferencia-o de todos os crucificados. No sudário aparece a coroação de espinhos. Muitos foram crucificados, mas um único teve a coroação de espinhos. Ah, coração de... E dá pra... A coroa de espinhos, está aqui. Espera um pouco, a gente está vendo aqui, é o negativo ou não? Esse é o negativo. Esse é o negativo? É o não negativo. tem também aquela outra... Tem. Que é uma foto do negativo. Então, no negativo, a gente vai ver melhor. Quando foi colocado a coroa de espinhos, houve um sangramento aqui na testa de Jesus. Ok. E você observa que formou um 3 invertido. Quando um fotógrafo italiano fotografou pela primeira vez e foi revelar o que ele tinha fotografado... Isso mais ou menos, só para a gente se localizar. 1931. 1930, 31, é isso? Exatamente. Tá. Então, quando ele está na câmara escura, ele leva um susto. E ele ficou assustado. E ele começou a entender aquilo. E aqui, então, está a foto que ele fez. E você observa que o 3 está na posição certa. Aqui no negativo, o 3 está invertido. E aqui o 3 está na posição certa. O que quer dizer que é o seguinte: esse daqui é o negativo. E esta imagem com 3 na posição certa é o positivo. Como você Mas pode... a técnica do revelar. Revelar. Numa época que era impossível, a fotografia é recente. E o que mais dá impressão, que quando ele revelou a foto, olha a mansidão do rosto de Jesus, do Rabi, que era um homem de barba fendida e que falava sobre a vida, falava sobre filosofia de vida, dava testemunho de vida. Ó, dá só uma olhadinha agora aqui. Agora o senhor se complicou porque agora
dá uma olhadinha a quantidade. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, não, aqui. Cortezinho aqui, isso. Ó, olha a quantidade, ó. Está azulzinho ali, é sinal de que eu não abri ainda, certo? Sim. Então, ó, olha a quantidade. Ih, meu Deus do céu, não para mais, ó. São centenas e centenas e centenas. Eu posso fazer assim, ó, não para mais. Tá vendo, ó? Agora eu quero o seguinte, tem uma pergunta aqui que fala sobre o incêndio. Diz que teve um incêndio na Idade Média. Calma, vão perguntar sobre isso sim. Está perguntando sobre incêndio na Idade... Teve algum incêndio na Idade Média? Mas pera um pouquinho só. É muita informação. Para você que está em casa, vamos dar aquele tempinho e uma boa música, pode ser? Doutor Contatori, me diga uma coisa. Essa história... Ó, Dalcides, eu me chamo Ludmila. Estou encantada... Não, pode ficar aí mesmo, doutor. Estou encantada com as informações passadas sobre Jesus e que Ele foi e estará sempre vivo entre nós. Agora, o Adriano, aqui de São Paulo, está perguntando o seguinte: teve um incêndio na Idade Média que teria afetado o Santo Sudário. Isso é verdade? É verdade. O primeiro incêndio foi em Chambéry e as irmãs Clarissas, nesse incêndio, formou esses triângulos aqui, ó. Porque o pano estava dobrado. Na França, é isso? Na França, tá. Exatamente. Esses triângulos é um pano cirzido como aquele lateral que elas fizeram. Tá. Por conta do incêndio. Mas o interessante nesse incêndio, que você observa que aconteceu o incêndio e o corpo foi preservado totalmente no incêndio. Interessante isso, né? É uma questão importante. Agora, Jesus recebeu o flagelamento, a flagelação, com um chicote que chamava flagon, daí o nome flagelo. O flagon, ele tinha estiras que tinham osso de carneiro, bolinhas de chumbo e lâminas cortantes. E ele recebeu, era para receber 40, mas ele recebeu 39 chicotadas. Certo. Com 2 pessoas, com 2 flagos, um em cada lado. Então, o projeto STURP da NASA utilizou anatomia, fisiologia, biologia molecular, química, física quântica, tudo isso, engenharia computacional, e observaram que na cabeça, nas costas, no fronte, nas pernas, eles detectaram 5.040 ferimentos na flagelação de Jesus. Uau. Impressionante. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras e ele entra naquela agonia e ele entra naquele processo de hematodrise, que é o quê? Ele sua sangue, porque ele sabia o que ele passar e ele tinha que passar por isso. E por que ele tinha que passar por isso? Porque ele, na roupagem de um homem, reconstrói e reconstitui a humanidade que estava em pecado. Ele pagou por nós. Se hoje nós temos o Espírito Santo, esse ser espiritual dentro de nós, é porque Jesus pagou o verdadeiro preço. E o preço está aqui, no sudário que o telespectador está vendo. Olha só que bonito. Até pode colocar essa imagem aqui da minha tela, coloca agora aí na TV, coloca agora, ó, que bonito. Olá, Dalcides, maravilhosas as explicações sobre o Santo Sudário. No meu coração, que ama meu Jesus com um amor ainda maior. Sei que tudo que vem de Deus é dele, dura a eternidade. Então, abraços. Selma Aparecida, acabei de ler aqui, meu anjo, a sua mensagem. Muito obrigado. Tem muita gente pedindo orações. Aqui, ó, a pele de Jesus e a cor dos olhos, isso dá para ver ou não dá para ver? É a Flávia Patara, que acabou de perguntar. Foram usados, no momento em que foi colocado o corpo no sudário, 2 moedas fabricadas na época de Pilatos, que são 2 moedas litos, porque eles colocavam a moeda para que a pálpebra ficasse fechada, o morto não ficasse com o olho aberto. Então, quando colocaram o pano e houve a ressurreição, aquela energia ficou marcado. Então, existe um cientista em Chicago,
um neurocirurgião fantástico, e ele identificou uma moeda do lado esquerdo e direito, e as duas não são iguais, mas do mesmo tamanho. Chama-se litos. Veja só, nós sabemos até as moedinhas que eles puseram no olho de Jesus no momento em que ele estava morto. Aqui a Fabiana Festa está perguntando o seguinte, que ela esteve em Turim em março de 2017, porém não foi possível ver o verdadeiro sudário, pois ele não fica disponível para os visitantes. Ela gostaria de perguntar se a Catedral de Turim, em alguma data, permite que os visitantes vejam o sudário verdadeiro. Permite. Agora está marcado para 2026, a próxima, porque lá em Turim existe um museu do sudário. E nesse museu, todo ano, existe o Congresso do Sudário. Eu mandei um trabalho científico meu sobre física quântica, analisando o sudário. Eu tenho uma palestra sobre física quântica, Dalcides, que demora 5 horas. Só física quântica e química quântica. É muito interessante. Então, 2026 está já programado essa nova exposição. Doutor, o senhor está falando e está me vindo assim ao coração o desejo de que, se o telespectador não percebeu ainda, eu estou falando com alguém que é um grande estudioso, uma das maiores autoridades aqui no Brasil em estudo, inclusive tem um nome, alguma coisa. Citogenômica. Isso, que estuda o DNA, isso? O DNA. Foi na Suécia que o senhor recebeu, inclusive, Foi na Suécia, prêmio. exatamente. Então, veja, o sangue, ele passou através do pano. A marca de Jesus ficou só de um lado, do lado que estava em contato com o corpo, mas o sangue passou para o outro lado do pano. Então, o Baia Malone, que é um dos grandes cientistas, e o John Heller, que são médicos de sangue, analisaram e reconheceram que o sangue de Jesus, ele é AB positivo. Não obstante disso, nós já estamos fazendo com um equipamento que chama-se Array, que é todo computadorizado, nós estamos já fazendo a retirada do DNA, do pellet desse sangue que está no sudário, e já estamos fazendo o sequenciamento genético disso. Agora, a ciência está evoluindo tanto, imagine daqui 5.000 anos, como não saberemos mais coisas desse retrato de Jesus que está no sudário. Olha, doutor José Vicente, vamos fazer o seguinte, senhor... Não, calma, não vai embora, mas de jeito nenhum. Podemos segurar o homem mais um pouco aqui, o senhor fica mais um pouquinho? Será um prazer. A esposa não vai ficar brava? De forma alguma. De forma alguma. Fica sentado um pouquinho aqui junto com a gente, por favor, fica aí. Doutor José Vicente Contatore junto com a gente nessa madrugada, falando sobre o sudário, explicando tudo isso pra gente. E aí vem uma pergunta como essa, né? Por que será que Jesus teve que morrer para nos salvar? Assim, um pesquisador, né? Agora aqui, assim, é alguém que pesquisa, alguém que fala com profundidade sobre dados científicos. O que vem ao seu coração? Mas a Eva sugeriu a Adão o pecado. E começou ali a humanidade andar para trás, de uma certa forma. E se você ler o nome Eva, ao contrário, ele se torna Ave Maria, que gerou o Salvador. Não é coincidência isso. Isso não é coincidência. Então, eu queria dizer a você, telespectador que está nos vendo, que no Monte Tabor, Jesus transfigurou-se. Houve uma aceleração atômica. O que é uma aceleração atômica a nível de física quântica? Você, senhora, pega uma panelinha, põe um pouco de água ali e deixa 5, 6 horas. Depois você chega lá e diz assim, cadê a água que estava aqui? E cadê a panelinha também? E cadê a panelinha? Evaporou-se. O líquido se transformou em vapor. O nosso corpo, 90% é água. E o que é água? É um oxigênio para 2 hidrogênio.
E o que é o hidrogênio? É um único átomo no universo que ele tem um núcleo com prótons e nêutrons e uma eletrosfera com um elétron só, ele não tem mais nada. E quando você começa a dar aceleração a esse elétron, ele começa a dar o salto quântico, começa a criar energia, e cada salto quântico ele elimina um fóton, e esse fóton com milhões de fótons, você vê o Jesus transfigurado. Você vê o Jesus transfigurado. Então eu digo, o Pai, a finalidade dele é ser Pai. O Filho, a finalidade dele é ser Filho. O Espírito, a finalidade dele é ser Espírito. Uma distinção de pessoas, mas uma mesma natureza. Amor, energia, ser espiritual, Cristo. Nós estamos falando da mesma coisa com palavras diferentes. Um Deus que criou 400 bilhões de galáxias. A nossa galáxia é uma das menores, 200 bilhões de estrelas. A média, 1,5 trilhão de estrelas. A grande, 4 trilhões de estrelas. A nossa galáxia, ela é o tamanho de 100 mil anos-luz. Se nós tivéssemos um equipamento que sentávamos nele e o equipamento nos levasse a uma estrela de nossa galáxia por dia, nós teríamos que dividir 200 milhões por 365 dias. Nós demoraríamos 611 milhões de anos. Você, telespectador, acha que um Deus que criou através do Big Bang, aquela energia consciencial dele, você acha que esse Deus que criou 400 bilhões de galáxias, e nós não conhecemos 1/1000 disso hoje ainda, 1/1000 nós não conhecemos, esse Deus tem problema em acelerar atomicamente e se transfigurar? Não, é justamente esse pensamento que me veio ao coração agora. Diante de tudo isso que o senhor está falando, né? Essa dimensão do universo, hoje se fala até em multiversos, alguma coisa assim. É impossível a gente assim, imaginar, a gente não consegue imaginar. Você acha que esse Deus não pode fazer isso? E eu aprendi a contemplar o sudário, porque quando você contempla o sudário, chega na frente do sudário, só racionalizando com seu corpo mental, você vê muito pouco. Mas se você chega à frente do sudário, faz uma oração, respira lenta e profundamente, acalma o seu corpo mental e deixa esse ser espiritual emergir em você e olha para o sudário, você começa a achar o mapa da mina nele e dentro de você. E isto é uma coisa muito importante. Eu gostaria de mostrar aqui ao telespectador, está vendo essa mancha aqui? Nicodemos. Qual é a mancha? Esta mancha. Vamos ver. Peraí, mostra a mancha, isso. Do lado Sim. é direito, sim. Mas como é negativa, ela está do lado esquerdo. Ok. Nicodemos era um tipo de um deputado federal lá. E o José de Arimateia, um tipo de um senador. E eles já são apóstolos de Jesus e se convertem. Por que eles já são apóstolos de Jesus? Porque os dois eram amigos de Lázaro. E Lázaro era um homem rico e era primo de Jesus, que vivia com Marta, sua irmã, e Maria, numa casa grandiosa. Então, quando Lázaro morreu, Nicodemos e José de Arimateia foram ao enterro, e o enterro judaico demora 5, 6 dias, são solenidades. Eles comprovaram, eles viram que o Lázaro estava morto. 4 dias depois, chega Jesus, e Marta diz, você chegou atrasado. Chegou tarde, Chegou Senhor. tarde, porque nós já enterramos dele. E aonde ele está? E de repente, em frente ao túmulo de Lázaro, Jesus manda abrir o túmulo e diz, Lázaro, eu te ordeno, saia. Nesse momento, tem alguns escritos do que o Nicodemos falou. Ele olhou e disse assim, alguém tem que parar com isto, porque ele achava que aquilo era uma loucura. E no momento em que Lázaro ressuscitou,
Tomé foi o primeiro apóstolo que foi lá e tirou as bandagens. O que é aquela bandagem? Também era o pano branco. Quer dizer, o judeu aprendeu a fazer isso, 400 anos de escravidão no Egito, eles não embalsamavam o corpo, mas eles enrolavam a pessoa num pano branco, que se transformou num sudário. Essa é a verdade. Então, perguntando aqui a respeito do sudário, se é aquele pano que enxugaram o rosto de Jesus. Não. Na caminhada... Não, na realidade, o que aconteceu? Houve a necessidade de criar uma lenda. Tá. Uma Verônica, que na Via Certo. Sacra, limpou o rosto de Jesus e apareceu naquele pano esta imagem. Só que esta imagem era o sudário todo dobrado. E por que eles fizeram isso? Porque alguns perguntaram, mas é o pano que envolveu Jesus? Existia uma lei de Moisés que não podia ficar com um pano que teve contato com o morto. Então eles criaram essa lenda da Verônica, que na realidade foi uma lenda, não existiu, para confundir as pessoas que estavam perseguindo o sudário. Entendi. Eu queria até pedir... Ô, Chiquinho, ajuda eu aqui. Vem cá. Ó, Chiquinho vai mostrar aqui de frente mesmo. Que a gente vai tentar dizer para você que está em casa agora, ó. Eu acho que vai parecer bem agora na TV. Olhe bem de frente para essa imagem. Olha a imagem, gente. Olha a mansidão, a expressão do rosto de Jesus. Que falou da ternura. Da ternura. Ao mesmo tempo, dá impressão assim, um homem forte. Porque a gente às vezes pinta alguns quadros com Jesus, sempre assim, parece que ele não sai ao sol, né? Tudo assim, tudo assim branquinho, como eu aqui, assim. Não, olha lá, olha aí. Homem forte, ó, da luta. E veja... O nariz ali tá quebrado? Não está quebrado, mas tem um choque muito forte ali. Eu tô falando, sim, com o meu olhar não científico nem nada, né? Sim, mas tem aqui, ó. Foi um agravo de trauma que aconteceu aqui teria a moeda. As duas moedinhas. As duas moedinhas? Exatamente. Pelo que eu estou vendo aqui, bigode? Bigode. E com o cavanhaque fendido em dois, cavanhaque. Que eram os rabis da época que falavam em filosofia. Era Jesus. O senhor falou aqui, ó, do número 3? Do número 3. Esse é uma a fotografia. Marca de sangue? É uma marca de sangue devido à coroa de espinhos que foi colocado. Coroa, peraí, a coroa de espinhos, a gente vê essa parte aqui? É exatamente aí. Aqui? Exatamente. Tá. Ela está aí. Olha, eu estou muito impressionado, muito impressionado. Agora veja, José de Arimateia e Nicodemos saem do Gólgota, que é o Monte da Caveira, onde o Jesus foi crucificado, e vão lá na região norte de Jerusalém, na Torre Antônia, e chegam para Pilatos e dizem assim, nós queremos autorização para descravar o corpo. E Pilatos, ele estranhou, porque Jesus Cristo morreu no dia 7 de maio, foi crucificado a meio-dia e 3 horas estava morto. Enquanto Gestas, que era o mau ladrão, e Dimas, o bom ladrão, ainda estavam vivos. Mas por que Jesus morreu? Porque ele sofreu as flagelações todas. Ele teve um processo, um agravo de marcas, com aquele chicote frágil que deixou ele muito debilitado. Eu estou percebendo a diferença, eu vou usar uma linguagem muito simples aqui. Assim, as cores são diferentes aqui, né? Exatamente. Nós temos essa aqui é o negativo. É o negativo. Ali é o positivo. Nós não temos o positivo? Temos também. Temos. Do lado inverso. Lado inverso. Então vamos fazer o seguinte. Karen, uma música, mas assim, você viu que o momento tá de reflexão. O momento tá assim mesmo de parar tudo que a gente tá fazendo. Eu não consigo nem piscar aqui diante dessa história. Vamos fazer o seguinte, aquela boa música, para a gente poder, então, mostrar para você de uma forma ainda mais clara, vai ser no positivo, então. No positivo. No positivo. Ariane é de Brasópolis, Minas Gerais. Eu estou encantada de ver essa explicação do sudário.
encantada. O que eu estou recebendo de mensagem, eu estou encantado, estou encantado, estou encantado. A palavra mais usada hoje é estou encantado. Eu também estou encantado. Vocês também não estão encantados? Estou encantado de ver tudo isso. Gente do céu, ó, Dalcides, muito interessante esse assunto do sudário. A Selma de Curitiba. Agora você vai ver uma coisa que eu gostaria que, assim, só uma imagem rápida. Não vai revelar tudo, não. Eu só mostro um takezinho só para você entender. Olha a clareza com que... Opa, tá bom. Olha a clareza com que nós vamos ver daqui a pouco o Santo Sudário. Minha gente, nós estamos trazendo nessa madrugada, é por isso que está todo mundo encantado, algo que a gente não costuma ver no dia a dia. Quem é que tem esse estudo, essa experiência para nos trazer uma explicação como está acontecendo aqui nessa madrugada? É um privilégio termos nessa madrugada um tema como esse. E a gente teve hoje um prazer enorme, que a gente teve uma verdadeira aula, né? Sim. O doutor José Vicente Contatore, inclusive, me parece que tem até alguma exposição sobre o sudário. Tem alguma exposição, alguma coisa assim? Nós estamos expondo esse sudário no anfiteatro do Instituto Contatore. Peraí, o Instituto Contatore... Ah, tá aparecendo ali, ó. Avenida Divino Salvador 77. Aqui em São Paulo. E pode ir lá, assim, é de segunda a sexta, é isso? Exatamente. E se tiver alguma comunidade que quer entrar em contato, pode entrar em contato até com você ou comigo, que quer a palestra do Santo Sudário, nós temos uma agenda de palestra que eu vou fazer a palestra aonde eles desejarem. E nós vamos fazer um traçado correto. Espera um pouco. Olha o presente, eu não imaginava isso, hein? Olha o presente que agora você está recebendo. Olhe agora para a tela da sua televisão e veja que aqui embaixo tem um telefone. E se você olhar bem assim para a tela da sua televisão, você vai ver lá 50 55 10 15. É esse o telefone que você vai ligar e que você vai falar assim, olha, aqui na minha comunidade, como eu gostaria de ter o doutor José Vicente. Esse homem tocou meu coração no programa que ele foi lá, programa do Dalcides. Hoje nós estamos no dia 4 e o Cristo morreu no dia 7 de maio. Muito lindo. Hoje é 4. Olha, nada está sendo por acaso, hoje está sendo realmente uma madrugada de bênçãos, graças. Vamos para aquela parte que vai já no finalzinho do programa. Eu tenho mais 4 minutos para ouvir o doutor José Vicente. Doutor José Vicente. Então, o Nicodemos... 4 minutos, o que o senhor pode? Porque eu queria que o senhor ficasse aqui a madrugada inteira com uma boa música, né? Mas nós vamos ter que encerrar. Vamos. O José de Arimateia pegou um documento romano obrigatório e foi até a guarda e deu para Longinos, o chefe da guarda, com seu subalterno Caio, para descravarem o corpo da cruz. O Longinos, com medo de entregar o Cristo vivo, ele iria sofrer punição, então ele veio aqui no 5º espaço intercostal e perfurou a lança. Só que o Cristo tinha sofrido tanto espancamento que teve derramamento de pleura. E o seu coração rompeu e aquela película ficou com uma bolsa de sangue. Então, quando ele penetra com a lança nessa posição, ele tira, sai água do pulmão e sangue do coração. Por isso que a palavra de Deus diz exatamente isso. Exatamente. E escorreu água e sangue. E nesse momento, Longino se converte. Acontece que na ressurreição, ele estava em frente ao túmulo, que uma porta de mais ou menos 180 quilos, ela saiu como uma folha de papel. E quando ele olha para o túmulo, a energia foi tão forte que ele ficou cego, queimou os 2 olhos. Pilatos escondeu Longinos, mandou para o deserto, numa prisão natural do deserto. Tomé, que estava procurando o Cristo ressuscitado, queria conversar com Longinos. Andou o deserto inteiro e foi lá encontrar Longinos. E quando ele encontra Longinos, Longinos diz assim, água, água. E ele coloca o odre e ele percebe que Longinos não está enxergando, está cego. Colocou, bebeu água, pôs o Longinos nas costas e levou para os essênios,
cuidar de Longinos. O essênios foi aquele povo que, quando Maria, José e Jesus foi para o Egito, Jesus foi criado pelos essênios. Era um povo muito culto, na realidade. Então, Longinos, ele se recupera em 1 ano e meio e ele põe a sua farda romana com aquela folha, com aquela palmeira e vai. Para onde ele vai? A Armênia. O povo armênio é o primeiro povo cristão. Longinos foi para a Armênia e ele se transforma ali em Santo Expedito, o homem que deu a ordem para crucificar, comandou a crucifixão de Jesus, foi um homem que se converteu. Então, as palavras finais são as seguintes: ele se deu a oportunidade de ver o lodaçal do mundo em que estava. Olhamos para o lodaçal desse mundo, corrupção no Brasil, matando gente, crianças na Síria, atentados, o mundo está maluco. Mas se você me permitir, Senhor, Santo Expedito disse: rode, fazer já, não deixar para depois. E um corvo veio para ele e disse assim: deixe para depois. O que era deixar para depois? A conversão. E a conversão não se deixa para depois. A conversão é agora. E ele, como eu, como você e como vocês todos telespectadores que estão nos vendo, nos permitimos nesse lodaçal de ser um lírio branco que nasce desse lodaçal sujo. Obrigado, Senhor. Amém. Quero Amém. ser um lírio branco. Amém. E me ensine a ser esse lírio sempre. Que lindo. Vamos à nossa oração da noite. Agora eu vou escolher um nome. E, na verdade, eu posso pedir para o senhor escolher um nome? César. Doutor José Vicente vai escolher um nome. Eu sei, gente, que, quantas foram as pessoas que entraram em contato com a gente? Eu acho que mais de 700 pessoas. Mais de 700. 735. Então, e você pode continuar ligando. Joselina Anunciação dos Santos. Olha aí, Joselina Anunciação dos Santos. Joselina, você vai ganhar esse terço, filha. E por algum motivo você foi escolhida. Fica na paz. Eu estou aqui pela Rede de Vida às 11h15 da manhã, às 4h15 da tarde e à meia-noite, de segunda a sexta, para ser a sua companhia. Obrigado novamente a todos vocês, de coração. Muita paz. Eu queria colocar novamente o telefone, para que você que diz assim, essa palestra faria tão bem na minha paróquia, na minha cidade, no meu grupo, tá aí, 5055 10 15.